Olá, pessoal do segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a segunda parte da 26ª aula de Sociologia, tá? A gente gravou a primeira parte, depois a gente fez eu mandei um formulário para vocês, uma atividade a respeito da primeira parte, que fala sobre criminalidade e violência, e agora a gente vai gravar a segunda parte, depois eu vou mandar um formulário para vocês a respeito dessa segunda parte. Gente, a primeira coisa muito importante, por isso que eu dividi esse assunto em duas aulas, porque agora na segunda parte a gente vai ver um fator assim bastante complexo e bastante importante a respeito da violência e da criminalidade. A gente vai ver a visão de Emile Durkheim. Como a gente já viu, para Emile Durkheim, a solidariedade, o tipo das solidariedades nas sociedades é o que define a coesão e a forma, né, a mecânica como é aplicada a coerção do consciente coletivo, né? Segundo Emile Durkheim, nas sociedades com solidariedade mecânica, como a gente já deve ter visto, vamos fazer uma revisão rápida. Solidariedade mecânica é típica daquelas sociedades mais antigas, menos envolvidas com o capitalismo, sociedades mais primitivas, que tinham um objetivo em comum. A sociedade inteira tem um objetivo em comum. Então, o consciente coletivo era muito parecido com o consciente individual. Ou seja, as regras da sociedade eram muito mais rígidas em relação aos objetivos individuais. Todas as pessoas, elas tinham praticamente, vamos pensar numa sociedade fictícia, né? Uma aldeia no meio da Escócia, por exemplo, onde todos trabalham para criar as cabras ou ovelhas, sei lá acho que é a ovelha, né, que se cria na Escócia. E as pessoas lá cultivam, vamos supor que seja trigo para consumo. Essa aldeia ela vive meio isolada, então eles têm o ritual religioso deles, né? Eles têm a religião deles, o culto às entidades divinas deles, enfim. É como se fosse uma unidade isolada, certo? A gente está falando de uma sociedade mais primitiva. Nessa sociedade existe a solidariedade mecânica, segundo o Durkheim, Emile Durkheim. Como é que existe a coesão social? Como é que essa solidariedade mecânica causa a coesão social dessas pessoas? Através desses objetivos comuns. Veja só, quando eu falo de consciente individual, é o que cada um pensa a respeito da sociedade, das normas de convivência, e o que cada um tem como certo e errado. O consciente individual é muito parecido, nesse tipo de sociedade, o consciente individual é muito parecido com o consciente coletivo. Ou seja, um indivíduo dessa sociedade, ele aprova ou condena mais ou menos os mesmos atos que a sociedade inteira aprova ou condena. Então, segundo Emile Durkheim, a imposição do consciente coletivo das regras de convívio numa sociedade fechada assim, ela dá muito pouca margem para o indivíduo desenvolver um consciente coletivo diferente, um consciente individual diferente. Ou seja, as próprias condições, a dinâmica social, né, o ciclo social, ele impõe regras para o indivíduo e acaba pensando conforme a sociedade. Então, qualquer desvio, qualquer
anomia, qualquer anormalidade social, quando a gente fala de fenômeno social, a gente fala de anomia, né? Mas vamos pensar em anormalidade. Qualquer anormalidade social, ela é condenada tanto pelo indivíduo como pela sociedade. Portanto, a punição e a lei deles, as regras internas dessa sociedade são cumpridas muito mais fácil, muito mais facilmente. Como é que eu vou dar um exemplo para vocês? Um ato condenável numa sociedade assim fictícia, como a gente acabou de inventar, e é unida pela sociedade, pela solidariedade mecânica, um ato criminoso, um ato violento, ele já tem por tradição, por cultura, suas consequências. Então, o próprio indivíduo que se sente impulsionado a cometer o ato ou não, ele já conhece, ele já sabe das consequências do ato dele. Por quê? Porque ele conhece o pensamento coletivo. É muito parecido com o dele. E ele conhece as tradições e as culturas da sociedade. Gente, é um exemplo que precisa de um pouco de abstração para perceber. Agora, vocês vão ter uma noção maior disso que eu estou falando, uma noção melhor disso que eu estou falando, quando eu explicar para vocês a teoria de Emile Durkheim em relação à criminalidade e à violência nas sociedades que são unidas pela solidariedade orgânica. Gente, agora a gente vai fazer uma outra abstração, né? Vai criar um outro cenário. A gente vai pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, né? E a cidade de Cotia, onde está o colégio de vocês. A gente vai exemplificar, a gente vai encaixar na teoria de Emile Durkheim, na teoria sociológica a respeito de criminalidade e violência de Emile Durkheim. Gente, numa sociedade de solidariedade orgânica, numa sociedade como a nossa atual, como a de vocês aqui em Cotia, que já está adaptada ao capitalismo, que cada um tem a sua atividade, sabe? Tem lojas de várias coisas. Uma pessoa trabalha numa escola de inglês ou no próprio Objetivo, a outra trabalha num posto de gasolina, a outra trabalha no escritório de contabilidade, enfim. Existe uma diversidade, uma divisão de tarefas, lembra? Quando a gente definiu quando a gente definiu solidariedade mecânica e orgânica, se alguém tiver alguma dúvida a respeito desse assunto e conseguir sanar através de Google e conseguir entender através de pesquisa, ótimo. Se não, me procura no plantão, por favor, para a gente conversar a respeito de solidariedade orgânica, de mecânica, né, que são as mais primitivas, e da orgânica, que são essas das sociedades mais modernas. Porque isso é muito importante que vocês tenham fixado na cabeça. Muito bem, continuando. Então a gente vai pegar uma sociedade, tipo a cidade de Cotia, tá? É um exemplo. Uma cidade X, vamos imaginar. Onde os pensamentos, as consciências individuais, elas não são idênticas. Porque a própria solidariedade orgânica, quando ela promove a coesão, quando ela promove a dinâmica da vida social, ela permite que as pessoas pensem diferente. Ela permite, a própria solidariedade orgânica dá permissão para que os indivíduos tenham suas consciências individuais,
certo? Suas consciências únicas, né? Cada indivíduo tem a sua. Veja, a sociedade convive, mas cada indivíduo pensa de um jeito, tá? Muito bem. Seguindo esse exemplo, a gente vai analisar uma conduta criminosa ou uma conduta violenta numa sociedade desse tipo, na cidade que a gente criou, X, parecida com Cotia. Tá? Parecida com Cotia, parecida com São Paulo, as sociedades mais modernas, né? Que estão inseridas na dinâmica capitalista. Gente, o que o Durkheim especificou a respeito das sociedades unidas pela solidariedade orgânica foi que a previsibilidade, né, de condutas violentas e criminosas, ela é... Como a sociedade como o consciente individual é bastante diverso, existem vários tipos, então existem leis mais específicas para cada tipo de delito. A sociedade não impõe a mesma punição. Cada espécie de delito é punível e é enquadrável em uma categoria. Porque não existe, não é tão simples como a solidariedade mecânica. Não é tão simples como aquela aldeia que a gente imaginou ali no interior da Escócia. Perdão. Existe uma diversidade. Existem vários tipos de condutas criminosas. O roubo de um celular, o roubo de um carro, uma briga de trânsito, uma discussão no comércio, enfim, existem vários tipos, várias modalidades de condutas criminosas, de condutas antiéticas, né, que vão contra o senso de certo e errado. Aí a gente vai partir para uma parte bastante delicada a respeito da teoria sociológica que estuda a criminalidade e a violência. A gente vai partir para a teoria de um cara chamado Edwin Sutherland. E eu, assim, gosto muito desse autor, do Sutherland, porque, na minha opinião pessoal, a teoria dele tem muito de realidade, muito próxima à realidade, assim, descreve muito fielmente o comportamento. Gente, onde eu quero chegar? Falando que a teoria de Sutherland, ela descreve muito fielmente o comportamento criminoso e violento, principalmente o criminoso, tá? Porque Edwin Sutherland, ele desenvolveu uma pesquisa, desenvolveu um estudo sociológico a respeito dos crimes de colarinho branco, aqueles que não envolvem violência. Estão mais ligados à área econômica, né? Mais ligados a fraudes econômicas e fraudes sociais também. Fraudes sociais que vão gerar lucros escusos, né? Lucros ilegais, tipo fraude de cartão, fraude de telefone, essas coisas que a gente vê todo dia aí a respeito de internet, fraude de venda de site falso, essas coisas. Gente, o crime, segundo Sutherland, o crime de colarinho branco, ele não é resultado de pressões da sociedade, de diversidades sociais, tá? Falta de lazer, como aquela conduta criminosa, que é a conduta criminosa das pessoas com a renda um pouco mais baixa. O crime de colarinho branco normalmente é praticado por pessoas mais inteligentes que conseguem, assim, não mais inteligentes, acho que eu me expressei errado, pessoas que têm um certo grau
de entendimento maior, um grau de erudição, né, de estudo um pouco maior, e que tem a capacidade de organizar, de planejar um crime de colarinho branco, um crime de apropriação indébita de capital, de dinheiro, certo? Com a estrutura totalmente econômica. Veja, segundo Sutherland, além dessas pessoas terem um nível intelectual capaz de permiti-las planejar esse tipo de crime, essa conduta ela não é causada por pressões da sociedade. Ela, muito pelo contrário, ela é causada por convívio. É causada por aprendizado. Gente, o que eu vou falar agora para vocês pode parecer um tanto quanto cruel, tá? Mas é verdade, sad but true. Traduzindo em palavras mais simples, a conduta antiética, a conduta criminosa, ela é fruto de um convívio, ela é fruto de um aprendizado social. Ou seja, se o cidadão que tem acesso a grandes valores, ele se sente à vontade a desviar dinheiro, para roubar, é porque ele foi criado dessa forma. Ele teve contato com esse tipo de conduta. E para ele isso é normal. Gente, vocês lembram quando a gente estudou jeitinho brasileiro? A corrupção, por exemplo, nada mais é do que uma semente na cabeça, uma semente social, né? Um ato normal na cabeça de um indivíduo que passa a manipular grandes valores. Ou seja, para aquele indivíduo, roubar e desviar dinheiro e fraudar pessoas é uma conduta normal. Certo? Como, por exemplo, atropelar alguém no trânsito e fugir. É uma conduta normal. Todos nós sabemos que isso não é normal. E nós temos que prestar socorro. Nós todos temos para nós que roubar e desviar dinheiro e nos dar bem não é normal. Nos dar bem, que eu digo, em detrimento de prejudicar uma outra pessoa, tá? Em detrimento de uma outra pessoa. Por exemplo, nós sabemos que lucrar prejudicando alguém é errado. Todos nós sabemos. Aquele cidadão que é vencido, aquele indivíduo que é vencido pela... Eu vou traduzir para vocês aquela voz a voz, né, no ouvidinho do cara. Não, pega, não tem problema. Infelizmente, ele conhece essa conduta no convívio. Essa é a teoria de Edwin Sutherland. Ok? Bom, para resumir, gente, se nós vemos, por gentileza não me levem a mal, mas eu preciso passar isso para vocês. Se nós vemos todos os dias corrupção, roubo, alguém de algum órgão, alguém de uma empresa estatal desviou dinheiro e lesou o fundo dos funcionários ou roubou os aposentados, né? Que aconteceu há pouco tempo atrás. Esses caras, eles tiveram acesso a processos que movimentavam grandes somas e, na ética deles, ou seja,
no pensamento desses caras, é normal fazer isso. Tudo bem. Eles, tudo bem. A gente sabe que não. Quem tem alguém, um idoso próximo, que foi lesado nesse escândalo do roubo dos aposentados, sabe muito bem que não é normal. Sabe muito bem que isso aí está errado. Então, quando a gente, por exemplo, fala, nossa, é um bando de ladrão, o que o Pro quer falar para vocês, gente, é que isso aí tá mais ou menos no consciente individual do brasileiro. Ou seja, o povo brasileiro precisa aperfeiçoar sua ética e seu senso de certo e errado para que não chegue a ficar tentado, a ficar propenso a cometer um crime de colarinho branco. Percebe? Então, aquelas pessoas que estão no poder, que estão no comando de uma entidade como o INSS, por exemplo, de onde que elas vieram? De alguma criação especial, de alguma fecundação in vitro? Não, elas vieram do povo. Elas saíram da nossa turma. Percebe? Então é importante que para o futuro, para a diminuição da corrupção e da tendência dos administradores de cometer atos ilícitos, para que isso diminua, é importante que nós, vocês principalmente, tenham em mente que mesmo ocupando cargos importantes, mesmo tendo acesso a grandes somas, é necessário ser correto, é necessário ser ético, é necessário ter em mente que acima de qualquer comportamento, se o fulano faz, eu também posso fazer, você vai usar a tua opinião. Você vai julgar os teus atos conforme a tua opinião, de certo ou errado. Gente, esse é um assunto bastante delicado, é um assunto muito relacionado à ética pessoal, que eu precisava falar para vocês de qualquer jeito, que faz parte da sociologia e faz parte da teoria sociológica a respeito de criminalidade e violência. Porém, é mais uma provocação, é mais uma advertência, certo? É mais uma advertência mesmo, não tem uma outra palavra mais legal. Aqui nós, vocês principalmente que estão agora começando a vida, tenham em mente os valores éticos, né? Tenham em mente o que é certo e o que é errado. Certo, gente? Ou seja, pensar por conta própria. Aquilo que eu falo sempre a respeito do conhecimento, de saia do senso comum e adquira o teu conhecimento, forme a tua opinião com embasamento cultural, embasamento teórico, conhecimento formal, eu digo a respeito da opinião ética, da opinião, da capacidade de escolha entre o certo e o errado. Apesar de todos estarem fazendo, se você julgar errado, não faça. Esse é o resumo. Ou, se todos não estiverem fazendo, tipo assim, tem um senhor de pé no trem, no vagão. Aqui vocês não andam muito de metrô, né? Mas vamos supor, você toma um ônibus, então tem um idoso de pé. E ninguém levanta para dar o lugar para o idoso. Mas você, ali no teu íntimo, se sente incomodado. Coitado, eu tô bem das pernas, eu consigo ficar de pé na boa. Cede o lugar. Você vai parecer o trouxa, o bobão? E daí? Você seguiu a tua ética, a tua intuição.
a tua noção de certo e errado, e não do coletivo, ok? Era esse o recado que eu queria dar. Esse módulo 26, gente, é coisa muito legal de ser falada, a teoria do autocontrole, a teoria da associação diferencial. Então, por causa do tempo, já que a gente avançou 24 minutos de aula, eu vou dividir ele em 3 partes. Vai ter a primeira parte do módulo 26, a segunda parte do módulo 26, foi o que eu fiz agora, e a terceira parte do módulo 26, que a gente vai finalizar o assunto a respeito da teoria sociológica sobre a violência e a criminalidade. Okay? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos a todos.